Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, nós vamos trabalhar o componente de História. E lembrando que nessa unidade nós estamos falando sobre datas comemorativas, né? Essas datas que estão lá no nosso calendário, que algumas vezes são feriados, né? Que a gente para, mas a gente nem sabe por que elas existem, né? O que elas querem dizer? O que elas comemoram? Como que elas surgiram? Como que elas foram parar no calendário? É um pouco disso que a gente vai ver. E claro que essas datas, elas estão ligadas a fatos históricos do nosso país. Está ligada à nossa cultura, está ligada à nossa identidade brasileira. E já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é essa identidade brasileira, que não é só ter nascido no Brasil, mas são todas as coisas que me fazem brasileiro, né? A comida que eu como, a língua que eu falo, né? As festas que eu participo, tudo aquilo que eu conheço do meu país me fazem ser brasileira. Então vamos para o nosso livro para a gente ver o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar das datas cívicas, né? Que são as datas que estão lá no calendário, que muitas vezes são feriados, né? E que estão ligadas à questão civil do nosso país, ou seja, né? Tá lá no calendário porque tem a ver com situações da história do Brasil. Elas não surgem do nada, né? Elas surgem de alguma situação que aconteceu. E lembram que em algum momento nós falamos sobre festas. Vocês lembram quando falamos sobre festas? Que as festas elas têm o quê? Elas têm dois caráteres. O primeiro, dois caráteres, né? O primeiro é a diversão e o segundo é a memória, né? É fazer memória de alguma coisa. Quando eu comemoro lá o meu aniversário, eu estou fazendo memória, eu estou me divertindo, mas eu também estou fazendo memória do quê? Do dia que eu nasci, né? Que foi um dia importante. Então, as datas comemorativas, elas têm esse caráter também, o caráter da memória. Então, elas vão trazer, elas não são só um feriado, elas têm um motivo de estarem ali e é isso que nós vamos conhecer hoje, tá? Então, vejam só. As datas cívicas foram criadas para relembrar e homenagear fatos considerados importantes na história nacional. Então aí já está explicado por que elas foram criadas. Para que elas foram criadas? Para relembrar e homenagear fatos que são considerados importantes na nossa história. Então, por aí já dá para perceber como uma data comemorativa é algo muito importante, né? Porque se a gente não lembra o ano todo daquele fato, ao menos naquela data comemorativa nós vamos lembrar, vamos fazer memória, né, do que aconteceu, por que aquela data existe, né? O que ela está relembrando, o que nós estamos celebrando, né? O que nós estamos fazendo memória. Então é isso, ela está lembrando alguma coisa importante, ela não surgiu do nada. Elas ajudam a construir um sentimento de orgulho e respeito pela história do Brasil. Então, as datas comemorativas, no caso das datas cívicas, elas têm um pouco disso, né? Quando eu trago a história, né? Quando eu trago qual é o motivo que aquela data está celebrando, eu também estou trazendo à tona um pouco dessa minha história, um pouco dessa história do meu país, né? E eu me sinto honrado, porque se ela lembra um fato importante, que bom que esse fato importante aconteceu, né? Porque esse fato importante que aconteceu provavelmente modificou o rumo da história do meu país. Em algumas datas cívicas, há comemoração especial nas escolas. Então, lembra que eu falei para vocês que tem escolas que, por exemplo, cantam o hino nacional toda semana. Mas tem escolas que cantam o hino nacional só em datas que têm a ver com o quê? Com fatos históricos do país. Tá? A seguir, conheça algumas delas. Então, uma primeira data que nós temos aqui é o dia 21 de abril, que é sempre feriado, está lá no calendário como feriado. Aliás, procura aí um calendário na sua casa. Né? Procura um calendário e olha aí se no dia 21 está marcado alguma coisa. Né? Pega um calendário que tenha de preferência os feriados. Na agenda, normalmente isso tem. Na agenda escolar tem calendário sempre ali anotadinho quais são os feriados do ano. Então, se você pegar a sua agenda, você vai ver que dia 21 de abril é um feriado. E por que ele existe? O que aconteceu de importante que dia 21 todo mundo para? Olha lá, é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Então, no dia 21 de abril, a gente está homenageando uma pessoa, que é o Tiradentes.
né? Que o nome, na verdade, não é Tiradentes. Tiradentes é o apelido dele, né? O nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Esse aqui é o nome dele, mais conhecido como Tiradentes. O que aconteceu? O que ele fez de importante, professora, para ele ter um dia que só homenageia ele? Olha lá, ele lutou pela liberdade em uma época em que o Brasil era governado pelo rei de Portugal. Lembra que em algum momento eu falei para vocês que o Brasil já foi colônia de Portugal, né? Então os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Tomaram posse das terras, né? E fizeram o quê? Fizeram aqui uma colônia. Então tudo que se produzia aqui no Brasil era levado para onde? Para Portugal. Então o Brasil ele não existia como um país, ele existia como um território, né? Um espaço geográfico. Mas ele não existia como um país. Ele era uma extensão de Portugal. O José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, ele era uma das pessoas que lutava. Ele dizia, não, mas o nosso país é tão grande, o nosso país é tão rico, a gente não precisa continuar dependendo de Portugal. A gente tem condições de ser um país livre, né? Um país que não precise ter nenhum dono, entre aspas, né? Nenhum dono de Portugal. Portugal era um dono do Brasil, né? Então ele foi uma dessas pessoas que lutou. Se hoje o Brasil é um país independente, né, tem um nome próprio, tem uma constituição própria, tem uma cultura própria, é graças a essas pessoas que em algum momento da história lá atrás lutaram para que o Brasil se desvinculasse de Portugal, quer dizer, que o Brasil fosse independente de Portugal. Então é isso que ele está falando ali. Ele lutou, né, pela liberdade em uma época em que o Brasil era governado pelo rei de Portugal. Então essa é uma data importante. Então agora vocês já sabem quem foi Tiradentes, né? Lá na tua agenda, onde tem o 21 de abril, você vai saber que naquele dia nós estamos homenageando uma dessas pessoas, porque existiram outras, né? Mas uma dessas pessoas que lutou pela liberdade do Brasil. Então aqui tem uma foto, ó, estão vendo? Do Joaquim José da Silva Xavier, né? De 1922 e que fica lá no Museu Paulista em São Paulo. Então você que mora em São Paulo ou você que costuma ir a São Paulo passear, dá para visitar lá o Museu Paulista e lá vocês vão encontrar esse quadro que tem a foto do Tiradentes. Então essa é a primeira data, 21 de abril. Aí depois eu tenho também no dia 7 de setembro. Comemora-se a independência do Brasil, quando o nosso país se tornou livre de Portugal. Nesse dia, diversas cidades fazem desfiles para celebrar esse importante fato da nossa história. Então veja, Tiradentes foi uma das pessoas que lutou pela independência do país, né? Ele lutou, outras pessoas lutaram, até que em algum momento o Brasil finalmente proclamou a sua independência, né? E passou a ser um país independente de Portugal. Portugal ficou em Portugal, com as coisas de Portugal, e o Brasil passa a ser um país livre, né? Um país independente, né? Que vai ter então as suas próprias leis, que agora não vai mais mandar suas riquezas para fora, mas vai poder comercializar suas riquezas. Claro, também com outros países, né? Não precisa mais ser só com Portugal, vai poder comercializar com outros países e também comercializar dentro do próprio país, né? Gerar riqueza dentro do próprio país. E nesse dia 7 de setembro, que também é feriado, né? A gente vai falar dessa independência, do dia que o Brasil ficou livre de Portugal, acontecem diversos desfiles para celebrar esse importante fato da história. Inclusive, às vezes até na TV passa esses desfiles que nós chamamos de desfiles cívicos, né? Nas cidades acontecem os desfiles cívicos, às vezes as escolas participam com seus alunos, né? A fanfarra da escola participa, né? Toda essa questão do exército, da marinha, da aeronáutica, né? Que é a Força Nacional, também participa desses desfiles, né? Não sei se na sua cidade acontece, na minha cidade acontece, né? E muitas vezes esse desfile cívico é feito pelas escolas, as escolas participam desse desfile. E aí a gente vai ter uma outra data, que é 15 de novembro, que se você olhar aí na sua agenda escolar, também vai estar marcado como feriado. Nossa, mas espera aí, professora, nós já celebramos uma pessoa que lutou pela liberdade. Aí depois nós já comemoramos uma data que fala da liberdade, quer dizer, que o Brasil finalmente foi independente. E agora, 15 de novembro, vai falar do que então, professora? Olha lá que interessante. Celebramos a proclamação da República. Nessa data, houve a mudança de governo no Brasil.
o país deixou de ser governado por um imperador e passou a ser governado por um presidente. Então, se hoje no Brasil nós temos o tipo de governo que é comandado, né, governado por um presidente, foi graças a essa data, 15 de novembro, que foi nessa data em que mudou. Antes nós éramos governados, né, por um imperador. E vocês sabem, né, que o imperador, quem que ia governar depois do imperador? O filho do imperador. E assim, era um governo hereditário, né? Tipo, não havia eleição, não havia escolha, não era o povo que escolhia, né? Eles iam, né, passando de pai para filho. Quando houve então essa ruptura, quer dizer, não é mais assim, agora nós vamos ser governados por presidente, é que começa a se pensar na escolha popular, então o povo vai participar da escolha desses presidentes, né? Começa a se formar um novo tipo de governo, né? Então, 15 de novembro também é uma data importante, né? Porque ela é a proclamação da República, quer dizer, o Brasil deixa de ser uma monarquia, basicamente, para ser uma república. Tá certo? Então, olha, nós temos aqui 3 datas importantes, então. 21 de abril, que lembra alguém que lutou pela liberdade do Brasil, pela independência. 7 de setembro, que comemora essa independência do Brasil. E 15 de novembro, que vai mudar, vai comemorar, vai fazer memória à mudança do tipo de governo que se tinha e que nós temos agora. Então, o país deixou de ser governado por um imperador e passou a ser governado por um presidente. E aqui a gente tem uma foto que retrata um pouco desse desfile de 7 de setembro lá em Governador Valadares. Ó, você que mora em Governador Valadares e que está me vendo, já participou de algum desfile? Já foi assistir o desfile ou a sua escola já participou do desfile? Então, isso é para vocês verem como nada lá no nosso calendário é por acaso, né? As datas que estão no calendário, que são as datas comemorativas e que geram alguns dos nossos feriados, tem a ver com a história do nosso país, né? A história da independência, a história da proclamação da República, a história de pessoas que lutaram para que o nosso país fosse um país independente, não é verdade? Gostaram da aula de hoje? Interessante, né? Vocês já conheciam essas informações? Se vocês não conheciam, acabaram de conhecer. E se vocês conheciam, já ampliaram um pouquinho mais a informação. Tá certo? Então, por hoje é só e eu espero vocês em um outro momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.